Graça e paz. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live. Então, que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que sempre está aqui na nossa live. Nós vamos abrir nossas Bíblias Sagradas. Hoje, Fabiano. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Versículo de número 21. Primeiro Samuel, capítulo 4, versículo de número 21. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, e o versículo é o de número 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e seu marido. E mais falou: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Os filisteus tomaram a arca de Deus, 5:1, e a levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom junto a estes. É isto. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e o tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como em todo o seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Deus, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Então nós vamos para mais uma reflexão da palavra de Deus. Esse é um texto da palavra de Deus que traz ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, nós vamos estudar. Qual é a história? O povo de Israel tinha como pior inimigo os filisteus. Os filisteus dominavam a arte do ferro. Os filisteus tinham várias cidades importantíssimas. E nessas cidades, os filisteus agora tinham Gaza, Ascalon, Asdod. Eram cidades importantíssimas. E os filisteus eram os piores inimigos da nação de Israel. E o que aconteceu é que numa destas batalhas, o povo de Israel está em desvantagem.
Na guerra eles estão em desvantagem contra os filisteus. E aí o que acontece? Eles pensam que é porque eles não tinham na frente do exército a arca da aliança. A arca que simbolizava e representava a presença de Deus no meio do seu povo. Naquela época, a situação de Israel era uma situação de caos. O sacerdote Eli já era um homem idoso, com a idade avançada. Seus filhos, os sacerdotes Ofni e Finéias, não eram tementes a Deus. Pai do Senhor, pastor Alisson, Deus o abençoe. É sempre uma honra ter meu amigo, meu irmão, companheiro de ministério aqui conosco. É um prazer tê-lo, meu amado irmão. Então, o que acontece? Israel estava com a liderança espiritual completamente comprometida, que era Ofni e Finéias, que tomavam as ofertas, que atraíram a ira de Deus. E este Ofni e Finéias, eles eram homens que andavam com todo tipo de projeto contrário à vontade de Deus. Então a situação do povo era uma situação caótica, de afastamento de Deus. E o que sobrou era um tabernáculo em Siló e a Arca da Aliança, que eram símbolos de uma religião, que eram símbolos de verdade, mas que por trás já não existia mais esta verdade. Como assim? Eles praticavam o culto, mas não temiam mais a Deus, estavam distantes de Deus. Os sacerdotes oficiavam, mas enquanto a comida estava no fogo, eles tiravam a sua porção e comiam o que bem queriam, sem atentar para as prescrições da lei sobre o que podia e o que não podia. O povo continuava de lábios temendo a Deus, mas o povo passou a acreditar que eles podiam viver em pecados, mas que a presença de Deus através da arca garantia vitória. E aí o que acontece? Quando eles estão em desvantagem contra os filisteus, eles lembram de mandar buscar a arca. A religião deles agora é uma religião visível. É uma religião que crê em coisas visíveis e acha que essas realidades visíveis podem ser a alternativa em si mesma, que é o que eu vou explicar já já. E aí eles mandam buscar a arca, que naquela época estava em Siló. Mandando buscar a arca, há um entusiasmo, há uma renovação na mente do povo de que agora podem reverter aquela situação de desvantagem. E aí o que eles fazem? Eles pulam, eles gritam, que a Bíblia Sagrada diz que a terra treme. E agora até os filisteus ficam preocupados e apreensivos com tão grande entusiasmo, porque eles sabiam que o estado mental de uma pessoa faz ela se superar. E o que acontece? O povo de Israel agora está
na batalha, crente que vai ganhar, mas eles perdem. Eles sofrem uma derrota tremenda, impiedosa. E o símbolo da presença de Deus no meio do povo, a arca, desaparece. É levada, é capturada. E quando o sacerdote ali sabe disso, ele cai da cadeira e morre. E nasce o neto dele e eles colocam o nome de Icabô. Icabô mesmo. Acabou, certo? E quer dizer, foi-se a glória de Israel, porque a glória era a arca. A glória era a presença de Deus. E aí o que acontece? Eles acham que tudo se acabou. Está tudo acabado. Dagom e os filisteus. Dagom venceu Iavé. Os filisteus venceram o exército de Israel. O sacerdote morreu. O filho que nasceu recebe o nome de Icabô. Que quer dizer, foi-se a glória de Israel. Então o povo está agora completamente arrasado. E aí o que acontece? Sem esperança. E aí levam os vencedores, levam a arca e colocam-na no templo do seu Deus, dizendo: o Senhor venceu. Aqui está o Deus vencido e o Senhor é vencedor. E eles fecham as portas do templo. No outro dia, o Deus que parecia ter vencido encontra-se caído, prostrado diante da arca. O Dagom, o Deus dos filisteus. E eles o levantam. E no outro dia ele cai de novo. Só que agora ele não apenas cai. Ele é cortado a cabeça, as pernas, os braços, e ele fica apenas com o tronco. E aí os filisteus temem. Aí os filisteus gritam porque Deus pesa a mão e traz tumores, né, sobre eles. E os filisteus dizem: o que nós vamos fazer? O Deus de Israel está destruindo as nossas vidas e o nosso Deus. Até o nosso Deus entrou, certo? Na surra. Está apanhando de 10-0. Não se sustenta diante do Deus de Israel. E aí eles dizem: então vamos mudar de cidade. Porque naquela época acreditava-se nos deuses territoriais. Então podia ser que Deus de Israel tivesse poder numa cidade, mas não tivesse na outra. Então eles foram mudando de cidade e Deus ia agindo da mesma forma. Eles passaram por todas as cidades importantes dos filisteus e não havia. Eles foram descobrindo que Deus não era Deus só de Gate, nem de Ascalon, nem de Asdod, mas Deus era um Deus universal. E aí eles resolvem mandar a arca de volta para sua terra com pedido de desculpa e mandam imagens de ouro. Né? Só que eles mandam a arca numa carroça. Né? E as vacas que vão puxando as carroças tinham sido desmamadas, tinham sido tiradas delas os filhotes, então elas vão gritando. E o que acontece? O povo de Israel fica feliz, o ânimo volta, porque a arca voltou. E não voltou sozinha, trouxe os despojos. Né? Os filisteus conferenciaram e imaginaram o seguinte: nós temos que mandar um presente para aplacar a ira do Deus de Israel.
Então o que acontece agora? Qual é a nossa reflexão de hoje? É que derrota do povo de Deus não implica em derrota de Deus. Qual é a nossa reflexão de hoje? Derrota do povo de Deus não implica em derrota de Deus. Se teme muito quando o povo de Deus é derrotado, porque pode passar a imagem de que se o povo que representa Deus, que está em aliança com Deus, foi derrotado, isso significa que isto pode aparentar, transmitir a ideia de que o Deus deste povo é menor do que a situação ou do que aqueles que o derrotaram. E aí o povo de Israel está num caos. E eles acham que simplesmente ter objetos que simbolizam a presença de Deus pode resolver sua situação. E o primeiro ensinamento desse texto é que nós perdemos as batalhas da vida no momento em que a gente acha que simplesmente fazer culto, frequentar templos e ter coisas sagradas vão nos garantir vitória na vida. Então eles achavam o seguinte: nós temos a arca, qualquer coisa a gente vai lá, pega a arca e resolve. E aí Deus vai. E hoje nós estamos com um cristianismo assim. Um cristianismo onde a gente está fora de sintonia com a vontade de Deus. Onde o sacerdócio está caótico. Aqueles que deviam ser exemplo, na grande maioria não são exemplo. O povo não tem referencial, não tem um líder. A esperança que era o sacerdote envelheceu. A nova liderança não era exemplo. Então o povo se tornou um povo místico. Ou melhor, um povo que acreditava no misticismo. Então eles acreditavam que a simples presença da arca garantia a presença de Deus. Então hoje nós vivemos um cristianismo parecido, onde as pessoas esqueceram a comunhão com Deus. Esqueceram que não é suficiente você ter uma Bíblia em casa. Que não é suficiente você frequentar uma tradição cristã. Que não é suficiente você acreditar em objetos que têm poder por si mesmo. Porque a arca só representava a presença de Deus se o povo estivesse em comunhão com Deus. Porque a arca é o símbolo visível do Deus invisível. Mas aquele povo não tinha mais comunhão com o Deus invisível. Então a arca se tornou um amuleto. Então o que aconteceu? Qual era o grande problema? Era o misticismo. Era as pessoas deixarem de acreditar em Deus para acreditarem em objetos sagrados. E aí o que acontece? Porque, torno a dizer, a arca representava Deus. Mas essa arca só representa Deus
Deus só estava ali quando o povo estava cumprindo a sua parte na aliança. No momento em que eles estão em um caos espiritual, em que eles se distanciaram de Deus, Deus também se distanciou deles. Então a arca ficou lá. E aí eles trazem a arca para a guerra, imaginando agora que o simples fato da arca estar ali vai lhes dar a vitória, que Deus, que eles vão obrigar Deus a estar ali com eles. E tem muita gente que acha o seguinte, rapaz, o simples fato de, olhe, tudo é possível. Nós temos que viver e fazer o que a gente chama de pragmatismo. Pragmatismo é você não olhar as escrituras, não se pautar pelas escrituras, mas fazer as coisas na base do dar certo. Você diz assim, rapaz, se trouxer a arca e a gente vencer e der certo e o povo se animar, então é porque Deus está conosco. Então, eles eram pessoas do misticismo, então eles achavam que não precisava examinar a lei, não precisava olhar como é que Deus estava conosco, quando é que Deus não estava, o porquê da arca estar ali, o que a arca simbolizava, que a arca era a presença de Deus, mas não devia ser transformada em um ídolo. E muitas vezes nós pegamos coisas sagradas e transformamos em um ídolo. Transformamos em algo místico. A gente pega a Bíblia, aí abre no Salmo 91 e imagina que o simples fato de abrir ou de citar o Salmo 91 vai fazer com que o mal fuja. Porque a gente começou a pegar as coisas de Deus como talismã. E não mais como a Bíblia para uma leitura responsável, para aprender a me aproximar de Deus, para aprender o que Deus quer, para ter comunhão com Ele, para me parecer com Ele, para me aproximar dEle. Não, eu quero as coisas agora para me protegerem. Eu transformo a Bíblia agora e eu seleciono da Bíblia o que eu quero, aí eu faço as caixinhas de promessas. Então eu crio uma Bíblia que só diz o que eu quero ouvir, o que afaga, o que faz cosquinha na minha barriga. Aí a gente pega o prédio e transforma o prédio em um lugar santo. E aquele prédio que era para ser uma bênção, um lugar para a gente se confraternizar, em um lugar onde está a igreja, se transformou na igreja. Aquele pastor Valdomiro, Deus o abençoe, pastor abençoado, meu irmão, meu amigo, meu querido pastor Valdomiro, pastor Francisco, Deus abençoe, Doni. Então aquele lugar agora, que era para ser um lugar dos santos, ficou um lugar santo. E as pessoas deixaram de se preocupar com os santos que estão dentro para se preocupar com a arquitetura. Então, cada dia nós estamos enfeitando mais os nossos templos. Nós estamos gastando absurdos. E agora tem muita gente sentindo falta do absurdo que gastou com os prédios e que nós esquecemos do povo, porque a gente virou místico. E tem um monte de gente hoje perdida, porque não tem mais o prédio. Tem um monte de gente hoje que era mística, que transformou o prédio em igreja, então acha que a igreja se acabou. Não, meu amigo, o que fechou foi o prédio. A igreja continua aberta, a igreja é você. A igreja sou eu. Nós pegamos um monte de coisa e nós ficamos gente mística. Gente que acha que pode abrir a Bíblia e dizer assim, fala Deus. E onde a gente abrir e colocar o dedo, Deus vai falar. Nós ficamos numa religião de vazio de Deus.
de gente que está ali dia após dia, semana após semana, mês após mês, mas que desconhece o Deus da Bíblia. Que fala dele, você olha e ouve as pessoas falando, pregando, e você diz, epa, isso aí eu não conheço. As pessoas começam a achar que a palavra tem poder. As pessoas começam a achar que se você vai a um monte de gente que tem medo, você diz assim, minha irmã, você pode ficar doente, está amarrado. Eu te repreendo, não diga isso, vai para lá. Pessoas que têm medo da simples suposição de estar doente. Pessoas que veem espíritos em todo lugar. Pessoas que estão adoecendo, adoecidas, enfermadas. Porque não conhecem o Deus da Bíblia. Porque sabem mais nome de diabo do que versículo da Bíblia. Porque foram ensinadas a crerem em lenço ungido, em água benta, em 7 águas poderosas, e não conhecem mais a Bíblia, não leem a Bíblia, não andam com a Bíblia. Não tem o hábito de lê-la para conhecer o Deus da Bíblia, tem o hábito de ler para procurar onde é que tem bênção para eles. Então é um povo pagão com o nome de cristão. Nós vivemos hoje um cristianismo paganizado. Que se você conversar com a maioria dos cristãos, tem gente que vai dizer, você é crente? Sou. Toma café? Tomo. Eu ouvi o pastor Luiz Saião dizer isso, se não fosse um pastor de tanta credibilidade, eu tinha achado que era brincadeira. O homem disse, então, o senhor não é crente não. Onde é que esse povo está aprendendo esse tipo de coisa? Nós estamos vivendo achando que se eu subir o monte da Sabiaguaba ou qualquer outro monte, lá em cima, minha oração vai ser poderosa. Nós estamos com o paganismo entrando na igreja e nós estamos preocupados com roupa, com batom, com brinco. Nós temos um monte de gente que não conhece o Sermão do Monte. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e a imensa maioria não sabia qual era a ordem dos evangelhos. E não sabia onde ficava o Sermão do Monte. Imagine se perguntasse da planície. E que 40% dos crentes nunca tinham lido a Bíblia toda. Então nós vivemos num mundo assim. E a gente acredita, passa a ser pagão. Porque quando eu desconheço a verdade da palavra de Deus, então eu começo a crer em objetos. Então eu transformo as coisas em objeto. Então eu acho que o lugar mesmo para orar não é em casa. Eu acho assim, a minha oração em casa não é forte. A minha oração é forte se for lá na igreja e se o pastor decretar que tem 70 dias de oração. Aí sim. Aí a gente começa a transformar o jejum de humilhação em algo que vai obrigar a Deus a agir em nossa direção. E aí nós mercantilizamos a ação com Deus. Nós transformamos a nossa fé num balcão de troca. É assim, eu só venho quando eu preciso. Quando eles acharam que podiam vencer a batalha, eles nem lembraram da arca. Mas na hora que parece que o exército de Israel vai levar uma surra tremenda, eles dizem, agora vamos buscar a arca. É um povo que só lembra de Deus quando está na pior, que acha que pode vencer só. E aí eles pegam a arca. E pastor, por que Deus não interviu para que o povo de Israel
pudesse ver a vitória e se converter. Porque, meus amigos, Deus não perpetua, escute bem o que eu vou dizer, eu não gosto de dizer o termo lição, porque o pessoal pensa que a gente está espiritualizando. Segundo o ensinamento desse texto, Deus não perpetua o misticismo e o paganismo. Se Deus der vitória a gente que não conhece a Ele, se Deus intervir para o sucesso daqueles que estão longe dele, daqueles que não o buscam, não o conhecem, e daqueles que estão transformando coisas santas em objetos de adoração, ao invés de adorar o Deus das coisas, estão adorando as coisas. Ao invés de adorar o Deus do Salmo, estão adorando o Salmo 91. Ao invés de adorar a Deus, estão adorando o templo. Porque muita gente não está sentindo falta de Deus. Está sentindo falta do templo. Se você quiser ver isso, você vai ver lá no livro de Atos. Quando o povo tinha transformado o templo no ídolo, e dali eles não saíam mais, por isso ele não foi. E aí Estevão vai fazer um sermão que mexe nos calos deles. Porque Estevão é acusado de falar contra o templo e contra Moisés. E Estevão diz, contra o templo eu falei. Não contra o templo em si, mas contra o que vocês tornaram o templo. Vocês tornaram o templo no ídolo. E aí Estevão vai dizer, Deus andou com Abraão sem o templo, andou com José sem o templo. E o que acontece? Ele vai mostrar e vai dizer, olha, vocês transformaram o sagrado num objeto de barganha, num amuleto. Então nós devemos tomar cuidado para a gente não transformar o que é sagrado no amuleto. Não basta eu ter esse santo livro. Esse santo livro é sagrado, mas eu não posso transformar ele numa carta de tarô, de abrir e tentar adivinhar o futuro. Eu tenho que lê-lo com responsabilidade. Eu não posso pegar o prédio onde a igreja se reúne e confundi-lo com a igreja. E limitar Deus e prender Deus e achar que Deus se restringe àquele lugar. Porque aí se um dia o mundo conseguir fechar os templos, que eu não duvido, o mundo não vai conseguir fechar a igreja, nem calar a igreja, mas templo. Templo é questão de tempo. Certo? Acredite numa coisa, mais cedo ou mais tarde vão fechar os templos. Isso que Deus está deixando é só uma experiência para nós, para dizer, meus filhos, olha, vem a hora em que vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Então eu estou ensinando vocês a não objetificarem, não mistificarem o templo e aprenderem a me adorar. Você já imaginou os cristãos primitivos? Eles adoravam a Deus nas catacumbas. Eles entravam e do lado tinha um caixão, do outro tinha um caixão, no meio tinha um corredor. E aí ali eles cantavam, era a vida em meio à morte. Você já imaginou um culto dentro do cemitério? E tinha alguém lá fora, na entrada, um porteiro, mas não era para dar paz do Senhor, era para ver se Roma vinha para matar. E aí tinha a palavra peixe, em grego é ictis. E quer dizer Jesus, que Christos. Theos, teta, é Deus. O Y, filho. O S, Salvador. Então eles criaram
uma sigla, Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, com a palavra peixe. Então, os irmãos estavam lá, o fogo caindo, os irmãos adorando, chorando, sem se importar com os defuntos. Ninguém estava preocupado se o culto era dentro do cemitério, estavam preocupados com os vivos. Tinha um porteiro lá para não deixar os romanos entrar. Quando chegava alguém para o culto, o porteiro dizia ictus. O outro dizia Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, de Deus Filho Salvador. Aí o cara entra. Se ele dissesse ictus, peixe, e a pessoa, corre, pessoal, sebo nas canelas, corre que vem romano aí para matar a gente. Porque era assim, era um olho no céu, um olho na terra. Era debaixo de perseguição, então tinha que fazer culto no cemitério. Não tinha microfone, não tinha pompa, mas tinha a presença de Deus. E aí o que acontece? Se Deus fizer isso, né? Se Deus abençoar a minha vida e a sua com uma teologia errada, equivocada, com uma vida errada, equivocada, Deus está dizendo, continue assim. Deus está perpetuando o paganismo e o misticismo. Deus está dizendo, vocês podem ser pagãos, vocês podem adorar objetos, vocês podem me transformar em um ídolo, vocês podem transformar o meu povo, substituir o meu povo por um prédio, vocês podem transformar a minha palavra em uma palavra que transforma gente gradualmente, em uma palavra mágica. Então, se a gente não se cuidar, daqui a pouco o povo vai estar dizendo abracadabra. Porque estão fazendo isso hoje com a palavra de Deus, dizendo que tem a tal da diferença entre o logos e a rema, e que você tem que ter uma palavra que vem de Deus, que o logos é a palavra toda e a rema é uma palavra que você pega para você. Não tem nada disso na língua grega. Eu ensino grego há uns 20 anos. Logos é a palavra pensada. Logos é a palavra que a gente usa para discurso. E rema é a palavra que a gente fala no dia a dia, de improviso. Certo? Mas o que nós estamos fazendo? Transformando a Bíblia num amuleto. Achando que a Bíblia escrita atrás do nosso carro vai nos proteger e abençoar. Propriedade de Jesus. Se é de Jesus, devolva. Como é que é propriedade de Jesus e você anda com ele? Na roupa. Nós estamos transformando e achando assim, se eu andar com a roupa assim, que tem o Senhor é quem te guarda, se o ladrão vier, toma a espada na cabeça dele. Nós estamos paganizados. Pouca gente ainda está buscando luz e dizer assim, Senhor, me ajude. Me ajude porque nós estamos caminhando para um caos. E muitos pastores, coitados, estão cedendo, alguns conscientemente, outros por falta de conhecimento de Deus. Estão caindo no misticismo, achando que o misticismo é a maneira que a gente atrai gente, que faz a igreja crescer. Porque nunca mensuraram, porque nunca pensaram que crescimento de igreja não é número, mas é qualidade, que existe um crescimento quantitativo e o qualitativo. Quantitativamente, uma igreja está crescendo como nunca. Quantitativamente, a igreja tem comunidade em cada esquina. São tantos que vai se dividindo e não diminui.
Saem 300 e imediatamente vem mais 300. Mas quando a gente olha para qualitativo, para a qualidade, aí você começa a dizer, peraí, cadê a qualidade? Tem quantidade, certo? Eu li um artigo na Ultimato que dizia assim, o título do artigo é Crescem os crentes, cresce o pecado. Conclusão, os crentes estão pecando. Um artigo interessantíssimo na revista Ultimato. Porque a lógica era assim. Se cresce o número de evangélicos, era para diminuir o número de pecados. Mas se crescem os evangélicos e cresce também o número de pecados, quer dizer que os evangélicos continuam numa vida de pecados. Então o que acontece? Segunda lição, Deus não perpetua o misticismo. Deus não perpetua a ignorância, Deus não perpetua o caos, então por isso Deus não abençoou. Pastor, agora eu entendi, pastor. Deus não tem me abençoado como eu queria, porque eu vivo longe dele, eu não busco conhecê-lo, eu não busco viver para a sua glória. Então, se ele continuar me abençoando, eu vou achar que eu estou 1000, que eu sou um aluno nota 10, que eu sou um filho nota 1000. Ah, pastor, agora eu entendi. Ah, pastor, eu tenho que buscar conhecer a Deus, ver como é que está a minha vida, alinhar a minha vida com o ensino das Escrituras, tirar o misticismo e começar a ter fé. Porque, meu irmão, fé no misticismo é a coisa mais fraca, é mais fácil. Você tem fé em pé de coelho, o pé que o coelho perdeu. A pessoa tem fé em ferradura, tem fé em plantas, tem fé em pé de peão, pé de pinhão, tem fé em água, certo? É assim que nós estamos hoje. Gente que tem medo de palavra, gente que não pode ouvir falar no nome de Lúcifer, do diabo, do capeta, de Satanás, que fica todo se tremendo, que dá um frenesi. Gente paganizada. Porque na outra tradição religiosa, quando ouve falar no mal, no cão, no capeta, no Satanás, no diabo, o pessoal morre de medo. Eles fazem o crente em Deus Pai. O crente, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. É paganismo, você já foi lavado com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus já te cobre há muito tempo, e o sangue de Jesus não é um amuleto para nos proteger, meu filho. Não é uma frase mágica que eu uso para me proteger. Mas não, nós estamos paganizados, nós estamos usando como se fosse uma frase mágica que diz assim, ó, lá vem o mal. Como nós não dizemos assim, vai de reto com a cruz? Aí a gente diz assim, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Como se fosse uma frase mágica, sem entender que eu e você já estamos cobertos por esse sangue. Quando, se nós entendêssemos, a gente dizia assim, Satanás, eu fui comprado pelo precioso. Eu fui comprado. Não pense que foi o som que baixou, não. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu fui trasladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor.
eu estou a serviço de Deus. E aí, meu irmão? Era outra história. E aí a gente não fica com neurose. E aí o que acontece? O povo de Israel traz a arca e a arca vai embora. O misticismo não deu certo porque Deus não estava mais ali. Mas quando o povo vai lá, então parecia agora que estava tudo acabado. O povo de Deus perdeu, estava um caos. E aí o Deus da Bíblia parece estar derrotado e botam o Deus lá no Deus triunfante, o Deus Dagon. Quando é no outro dia, Dagon está assim. A imagem caída aos pés da arca. Porque agora não é mais Deus perpetuando, agora é Deus honrando o seu nome. Agora é Deus dizendo, meu povo levou uma surra, mas eu não. Meu povo pode perder porque se envolve no misticismo e deixa a verdadeira fé. Porque esqueceu que pode levar uma surra, mas eu não levo. E aí nós vamos ter o MMA celestial. E aí no primeiro round, Deus nocauteia o Dagon. O Dagon não aguenta o primeiro round. Quando fecham-se as portas e toca o sino, o Dagon está nocauteado no chão. E o juiz está lá, 1, 2, 10, 9, 8, e nada do Dagon. No outro dia, chegam ali os técnicos do Dagon e levantam o Dagon e botam o Dagon para o segundo round, para ver se o Dagon tem condição de enfrentar o Yahvé. Se o Dagon falasse, dizia assim, pessoal, eu quero correr. Mas como era uma estátua e não podia falar, tinha que apanhar ali mesmo. Não dava para correr do ringue. Tava morrendo de medo, tava se pelando de medo, mas não dava para correr do ringue. Tudo que era demônio que estava atrás daquela estátua, quando viram a arca, pegaram o beco, foram embora, sebo nas canelas. Menino, quem tá aí é o Yahvé. Não é aquele judeuzinho não, desmantelado, é o Yahvé, meu amigo. É o Yahvé de Savaote, é o Senhor dos Exércitos, não dá para encarar não. Aí teimaram, botaram o Dagon para encarar Yahvé no segundo round. E aí o Dagon perdeu a cabeça, o Dagon perdeu os braços, o Dagon perdeu as pernas, o Dagon perdeu, foi nocauteado para sempre. E o que eu quero lhe dizer é uma coisa, terceira lição: nós podemos perder a batalha, mas Deus nunca perde. Nós podemos ir ao caos, nós podemos ser dominados pelo paganismo, mas Deus nunca vai ser vencido pelo paganismo. O povo de Deus pode se tornar pagão, mas Deus nunca vai ser vencido pelo paganismo. E aí o povo diz, agora vamos ver, vamos tirar esse Deus daqui. Vamos botar para ler, pode ser. E aí vão mudando Deus de cidade em cidade, e Deus vai mostrando que Ele é o Deus de todas as cidades. E o engraçado é que o povo de Deus, que não era para ser pagão, não está aprendendo. Mas os pagãos estão aprendendo que esse Deus é diferente. Que esse Deus não é um Deus local. Primeira lição que eles aprenderam é que Dagon não é páreo para Yahvé. Segundo, é que Dagon era um Deus local. E que Yahvé é um Deus de todos, é um Deus universal. Então Deus está ensinando os pagãos a deixarem de ser pagão. Enquanto o povo de Deus está dominado pelo paganismo. E é isso que Deus quer ensinar a gente hoje. Filhos, larguem o paganismo. O paganismo jamais vai me vencer. Dagon não aguenta 2 rounds comigo. E aí o povo vai sendo castigado e vai aprendendo a temer.
E a outra coisa que Deus quer nos ensinar é andar no temor do Senhor. É que não basta querer vitória sem temor. É que não basta querer vitória sem mudança. É que não basta querer as coisas sem mudar. Eu tenho mandado mensagens, clicar nessas mensagens, botar em tudo que você imaginar. Site de mulher, só com calcinha, de todo jeito. Uma me ligou, uma mandou uma mensagem para mim zangada. Certo? Zangada. Porque ela queria continuar do mesmo jeito e queria ser abençoada. O senhor não profetiza bênção? Mas minha filha não quer mudar? Ele disse, o senhor devia profetizar bênção. Eu disse, bênção é para quem está em comunhão com Deus. É o seu caso? É isso, irmão. Nós queremos continuar do nosso jeito, no paganismo, na prostituição, no adultério, fumando maconha, e que Deus continue com a mão estendida sobre a nossa vida, nos dando dinheiro para a gente comprar maconha, nos dando saúde para a gente se prostituir. E que Deus continue lá no canto dele sem se meter na nossa vida. Mas Deus diz, não. Não é assim, vou ensinar a temer. Aí tudo que era filisteu agora temia. Olha a ironia. Filisteu temendo a Deus e povo de Deus sem temer. E é isso que acontece hoje. Você vai ver muita gente hoje que não é evangélica temendo a Deus. E você vai ver muito evangélico que nem o cão quer. Muito evangélico que quando o diabo está sem inspiração, vai perguntar a ele o que deve fazer. E você vai olhar pessoas assim e dizer assim, eu temo a Deus. Você olha assim, a pessoa diz, não, meu amigo, não vou brincar com as coisas de Deus, não. Não, meu amigo, eu sou honesto. Não, meu amigo, eu me casei, casamento é para sempre. Enquanto Deus der a chance, aí eu vou aguentar. Aí dizer, rapaz, a Bíblia é para ser temida. E aí o que acontece? Agora os pagãos, os pagãos estão tudo crentes e os crentes tudo desviados. Olha aqui, que Deus para ensinar. Rapaz, se eu fosse você, eu leria a Bíblia. Todo mundo agora está temente. Quando a arca chega na cidade, já está todo mundo ui, 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 ui. Ai, 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 ai de nós se não tememos a Deus. E ai, ai, ai de nós se não abandonarmos o misticismo. E ai, ai, ai de nós que na hora da dor aceitamos qualquer tipo de sal grosso, de água benta, passamos por cima dos mandamentos de Deus para nos ver livres. E aí o que acontece? Chega um momento que os pagãos já deixaram de ser pagãos, já estão tudo crendo em Yahvé, já estão tudo com temor, já descobriram que ele não é um Deus local, que ele é um Deus universal, certo? E eles dizem o seguinte, rapaz, não dá para ter esse Deus aqui na nossa terra, não. Se ele ficar aqui, nós vamos nos acabar. E eles queriam se ver livres de Deus. Por quê? Porque eles não tinham a revelação escrita de Deus. Porque se eles tivessem a revelação escrita de Deus, eles tinham dito, rapaz, nós estamos errados, vamos consertar nossa vida, para que esse Deus tire a sua mão dura e pesada de sobre nós. Vamos acabar com o Dagon. Mas como eles não tinham revelação, o que eles tinham era medo. E meu irmão, quando você não conhece a Bíblia, quando você não prioriza aprender de Deus, quando você não prioriza uma vida a sério, de conhecer a Deus, Jesus disse, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que conheçam. Então, como aquele povo não conhecia a Deus, queria se ver livre dele. Queria simplesmente fugir
do castigo, porque a única coisa que aprenderam foi medo. E, meus irmãos, hoje o que muita gente aprendeu nas religiões evangélicas, nas tradições, melhor dizendo, é medo. Tem medo de Deus. Querem fazer qualquer coisa para acalmar Deus, para deixar Deus mansinho, querem um diazepam poderoso, para... Ah, Deus está furioso, o papai está furioso. Ou então aprender como usar o poder do papai para ferrar o outro. Paganismo puro. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente se realinha com Ele, a gente diz: Pai, eu quero mudar a minha vida, quero mudar a minha história. Pai, se a Tua presença não estiver na minha vida, e acabou. Foi-se a glória de Israel. Meu irmão, se Deus não estiver presente, transformando a minha vida e a sua, não vai ser piscina, não vai ser carro importado, não vai ser Rolex, não vai ser conta na Suíça que vai mudar a nossa história. Se Deus foi embora e acabou mesmo, foi-se a glória de Israel. Aí é que o povo de Israel percebe que o maravilhoso, o bem supremo era Deus. E agora eles tinham perdido Deus. Só que eles não sabiam que Deus não é bem Deus. Que Deus é o dono deles. Que Deus não é possessão dos evangélicos. Que Deus não é possessão da minha igreja. Que Deus é dono das igrejas. E por isso a gente tem que se alinhar. Porque lá, Gate, o povo de Gate, o povo de Asdom, de Askelon, estava todo mundo agora juntinho, temendo a Yahvé. E está na hora da gente deixar essa história de separação e começar a agir como irmãos, e presbiterianos, e batistas, assembleianos, seja qual for sua denominação, a gente conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque o que nos separa são coisas periféricas. O que nos separa mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Então agora o povo resolve: vamos nos livrar de Deus. Porque o temor, a única coisa que você aprendeu com Deus esses anos todos foi a ter medo, a ficar apavorado, a qualquer coisa achar que Deus vai lhe ferrar. É essa caricatura que você fez de Deus. Achar que Deus mandou a Covid, depois vem a Covid, a Co30, e Ele quer acabar com a gente. É isso que você imagina de Deus? É esse o Deus que você crê? Um Deus que está sempre na esquina atrás de pegar a gente? Um Deus que quer só punir? Um Deus que causa pavor e que a gente está todo tempo assim com medo da próxima praga? A única coisa que você aprendeu de Deus foi a ter medo. E você só fica bonzinho, quietinho, quando você tem medo. Quando Deus faz um trovão, manda um trovão, e você se treme todo. Você não aprendeu que esse Deus é justo, que esse Deus é longânimo, que esse Deus é misericordioso, que esse Deus é doador da vida, que Ele é preservador da vida, que Ele faz aliança conosco, apesar de não precisar de nós, está em aliança conosco, e o que Ele quer nos ensinar, e o que Ele quer não é me tratar na base do medo. O que Ele quer é que eu ande com Ele.
como ele andava com Adão e Eva no jardim toda tarde. Mas o homem só passou a ter medo depois que rompeu com Deus. Então, se a gente vive debaixo do medo, significa que nós não reatamos com Deus. Se a gente está apavorado, pensando, eu vou morrer, que hora a Covid vem, hein? Me diga aí, que hora a Covid vem? Que hora que eu vou pegar? Vem pelo ar? Vem pelo e-mail? Vem pelo WhatsApp? Tem gente com medo de pegar. Tirando o relógio, tirando tudo, porque acha que a Covid vem. Porque é gente que aprendeu a viver na base do medo, que a única coisa que descobre é medo. Se você conhecesse a Deus, ia saber, Pai, se a Covid vier e eu for, como disse Paulo, tenho desejo de partir e estar com Cristo. O que para mim é muito melhor. Você não ia estar desesperado. Você ia estar, sim, se protegendo. Mas você não ia estar desesperado, assim, a Covid vem por onde? Você não ia estar desesperado. Porque você sabe, Deus cuida de nós. Porque você sabe que apesar da gente não prestar, de tudo que disseram de bem a nosso respeito, não ser verdade, se jogar a gente no mato, o mato devolve, Deus é bom. O Deus na Bíblia não age com a gente na base da nossa bondade, mas na base da nossa necessidade. E aí os filisteus agora mandam, certo? Lá vem as vacas berrando. A arca de Deus com um monte de presente de ouro. Os filisteus achavam assim que se eles mandassem Deus embora, Deus iria. E agora eles poderiam viver da maneira deles, certo? Sem os castigos divinos, sem o juízo, sem ter que viver no medo. E tem um monte de gente que acha que se desviando, que indo beber cachaça, fumar maconha, que indo fazer o que não presta, está longe da jurisdição divina. Tem um monte de gente que está me ouvindo agora, que desviou-se, porque disse, não, estava lá nos caminhos do Senhor, qualquer pisada na bola era peia, e aí o que eu fiz? Eu pulei fora. Eu pratiquei a teologia filisteia. Eu mandei Deus embora da minha vida e peguei o beco para o mundo. Só, meu amigo, que Deus continua anotando. Só que ninguém foge de Deus. E não é à toa que os filisteus depois vão cair sobre Davi. Davi vai lá. Deus estava anotando. Não imagine que você saindo da igreja, achando que não vai mais obedecer a Deus, que vai se entregar mesmo no pecado, que vai se debandar no pecado, e que Deus esqueceu você, e que você botou Deus para fora da sua vida. De jeito nenhum, não esqueceu de você, não. Ele tem duas maneiras de lidar com você. Se você se arrepender e voltar, ele está disposto a ensinar e a perdoar. E se você não se arrepender e não voltar, você continua debaixo da jurisdição dele, porque ele não é Deus só dos crentes, ele é Deus do mundo inteiro. E ele está só anotando. E lá na frente vem um Davi. Da vida para cobrar, para entregar a conta, dizer, está aqui, você que fugiu de Deus, não queira fazer como Jonas, certo? Porque quando Deus manda para Nínive, ninguém chega a Tarsis. Vou repetir, porque quando Deus manda para Nínive, ninguém chega a Tarsis. Não adianta você querer ir para Tarsis, se a vontade de Deus é que você vá para Nínive. Ele vai mandar tempestade no mar, ele vai mandar peixe, ele vai mandar o que tiver de mandar. Mas nós vamos para Nínive. E aí o que acontece? Lá vem as vacas berrando e o povo de Israel olha, o que é aquilo? Era a arca voltando. Era Deus dizendo, eu estou voltando, não precisei de vocês, vocês não foram me socorrer.
Não preciso de vocês para nada. E ainda estou trazendo aqui ouro. Fui lá no arraial dos filisteus, acabei com o Deus deles, só foi um round, no outro ele caiu prostrado. Acabei com todos os inimigos de vocês e estou voltando. Olha eu aqui de novo, sem misticismo. E aí aquele povo descobre que apesar deles não prestarem, Deus triunfa, Deus vence. E agora Deus vem por si mesmo, porque Deus não precisa de mim nem de você. Porque Deus não precisa da nossa... Deus não está lá no céu tão triste, lá começasse alguém a cantar um hino. Tomara que as igrejas se abram, os templos, para o povo cantar um hino, porque eu estou tão deprimido, que ninguém dá um glória. Não. Deus não precisou do povo de Israel, e quando o povo de Israel pensou que acabou, e foi-se a glória, foi, mas depois Deus volta. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que nós não podemos viver sem Ele. Porque Ele espera que a gente aprenda as lições e que a gente diga, o pagão aprendeu. E agora, o Deus que não era bem-vindo na terra dos filisteus, era muito bem-vindo e traz alegria, felicidade. Então agora não é mais e acabou, agora é e chegou, ou Jeová voltou. E assim na minha vida e na sua. Sempre que nós nos paganizamos, sempre que nós sacralizamos as coisas, sempre que nós substituímos Deus por coisas, sempre que nós perdemos as batalhas, eu e você podemos perder muitas batalhas. A igreja foi derrotada, certo? Em partes, de maneira vergonhosa e vexatória, pela tradição. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que teve horas que dizia assim, rapaz, essa daí não levanta mais. A vergonha foi grande. Pecaram e pecaram feio, mas aí, de repente, a igreja ressurge. E ressurge melhor. Quando a igreja estava na Idade Média, chamada Idade das Trevas, mergulhada no paganismo, Deus ilumina um homem chamado Martinho Lutero. Ele volta para a Escritura e ele lê, em uma época que não tinha Bíblia em português, nem em alemão, e ele vai estudar teologia, e foi a teologia, e tanta gente fala mal, que tanto pastor diz que ninguém precisa de teologia, pois foi a teologia, meu irmão, meu querido, meu amigo, você que de cima do púlpito detona a teologia. Lutero era um ignorante e ele ficava perturbando o padre, fazendo perguntas sobre a salvação, e o padre, para se ver livre dele, mandou ele para um seminário teológico em Roma, e lá ele aprendeu latim, e lá ele aprendeu, ele teve acesso à Bíblia, porque naquela época não tinha. E um dia, quando ele está lendo a carta aos Romanos, ele leu, o justo viverá pela fé, porque no Evangelho se descobre de fé em fé, o justo viverá pela fé, e ele escreveu na Bíblia dele, sola fide, só a fé. E a partir daí ele diz que foi como se o céu se abrisse. E a partir daí ele descobriu a doutrina da justificação pela fé. E a partir daí ele rompeu com o misticismo. E a partir daí ele voltou para as Escrituras. E a partir daí ele acabou com as relíquias. E a partir daí ele não se dobrava mais aos pés de estátuas. E a partir daí a Bíblia se tornou a regra de fé e prática. E surgiu a reforma protestante, e Deus alcançou a minha vida e a sua.
E nós queremos hoje voltar para o paganismo. E a resposta é não. Não ao paganismo. A resposta é não ao misticismo. A resposta é sim a uma volta às Escrituras. Reformados que precisam de reforma. Nós precisamos urgentemente de homens e mulheres que sejam pautados pela Bíblia, ensinados pela Bíblia e não por gritos. Que preguem não uma mensagem de autoajuda, mas uma mensagem bíblica. De homens e mulheres que possam dizer sola Escritura, nada mais. A Bíblia é a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É ela que Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. É esta palavra que tem que encher a nossa alma, que tem que encher a nossa igreja, que tem que nortear os nossos cultos. É esta palavra que tem que estar não na nossa camisa, mas no nosso coração. É esta palavra que nós temos que voltar a lê-la. É esta palavra que vai renovar a igreja. E um dia chegaram para Lutero e disseram: Lutero, não pregue isso porque você está dividindo a igreja. Sabe qual foi a resposta dele? Melhor estar dividido pela verdade do que unido pela mentira. Melhor estar dividido pela verdade do que unido pela mentira. Nós temos um bando hoje unidos pela mentira, porque estão ganhando, porque estão lucrando. E nós temos que ter o peito e a coragem de dizer: eu rompo com esse sistema. Eu não quero imitar o fulano de tal, Beltrano, só porque fizeram um templo de Salomão, ou a cidade de Deus, ou seja lá o que for, ou porque alcançaram milhares de adeptos, ou porque estão ricos e vivendo na riqueza. Não, eu rompo com esse sistema e eu me volto para a Bíblia, e não apenas para a Bíblia, porque se eu me voltar só para a Bíblia, eu faço da Bíblia um ídolo. Eu volto a procurar na Bíblia o Deus da Bíblia. E aí a Bíblia não é mais um ídolo, é um veículo que me leva a esse Deus. E aí eu vou ver as vacas berrando, e eu vou ver que a glória está voltando, e eu vou ver que Yahvé voltou. E eu vou ver que ele não precisa de mim. Qual é a grande lição desse texto? É que Deus não precisa de mim, de você. É que Deus sabe se defender sozinho. Deus não precisa de político para defendê-lo. Deus não precisa de um presidente crente para defender a igreja. Deus sabe se defender sozinho. Não é Deus que tem que ter medo do mundo, é o mundo que tem que temer a Deus. Certo? Você está com medo? Você está do lado do maior. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então quem tem que ter medo não somos nós, quem tem que ter medo é o mundo. E aí Deus volta. E Deus diz: ó, não precisei da ajuda de vocês. Mas apesar de não precisar de vocês, ainda sou o Deus de vocês. Dê uma olhada aí na carroça. E vocês vão ver que eu saqueei os filisteus. Vocês vão ver que eu trouxe uma vitória tremenda. Vocês perderam. Mas derrota de vocês não significa minha derrota. Eu venci. Os filisteus não vão vir incomodar vocês mais. Enquanto vocês estiverem comigo, o filisteu vai pensar duas vezes antes de vir incomodar vocês. Eles agora me conhecem. Eles agora sabem, eles não querem mais uma visita minha lá. E eu quero dizer uma coisa. E aí eu vou terminar nossa reflexão. Deus fez uma visita aos filisteus. Mas Deus não quer fazer uma visita a mim e a você.
Deus quer ser meu Pai, seu Pai. Meu Deus e seu Deus. Deus quer que nós o conheçamos, que nós o amemos pelo que Ele é, e que nós nos voltemos para a sua palavra, que é o manual para uma vida acertada. Porque se você comprar um objeto e tiver um manual, e você não lê o manual e o manual disser que é para 220 você ligar em 110, você vai perder o aparelho. E Deus não é um objeto, mas Deus se revela. Tem lá como viver, tem a Escritura. Então vamos voltar para a Bíblia. Vamos voltar para esse Deus e vamos ver que eles, na verdade, não somos nós que nos voltamos. Não foi Israel que se voltou e disse: oh, Deus, volta. Não, eles já tinham dado por perdido. Eles já tinham botado o nome do menino de Icabô. Mas o que acabou para mim, não acabou para Deus. O que acabou para você, não acabou para Deus. Não acabou. Eu quero te dizer hoje que Deus retorna a minha vida e a sua. E retorna para abençoar a nossa vida. E retorna não porque eu e você merecemos, mas porque Ele precisa. E eu vou terminar com a história. Um menino foi estudar a escola bíblica com um professor. E um dia o menino desapareceu da escola e o professor, incomodado, foi atrás. Quando chegou lá, que bateu na porta, o professor tinha comprado roupa, tinha comprado chapéu, tinha comprado a farda, tinha comprado os livros. E o professor foi recebido com uma pedrada que veio de dentro de casa. E aí levaram o professor para o pronto-socorro, ele foi atendido, fizeram os curativos e ele voltou. E a mãe do menino disse: professor, se o senhor soubesse quem lhe deu a pedrada, quem te deu a pedrada, porque quem dá algo a alguém, você não teria trazido esses presentes. Aí o professor disse: eu sabia quem me deu a pedrada. E o professor perguntou: meu filho, você precisava desses cadernos? Ele disse: precisava dessa farda? Precisava. Dessas roupas? Precisava. Ele disse: eu trouxe não porque ele merecia, mas porque ele precisava. Entendeu? Deus volta. Deus não nos abandona. Deus não nos troca pelos filisteus, porque Ele sabe que a gente precisa. Não é porque nós somos bons, é porque nós precisamos. O povo de Deus pode perder a batalha, mas Deus nunca perde. E sempre volta. E sempre volta. Triunfante. E diz para mim e para você: levante a cabeça. E diz: crie ânimo. E diz: eu não desisti. Não acabou. E começou. E recomecemos. Que Deus nos abençoe.